A paz do Senhor, povo de Deus, família Deon, povo que vai morar no céu, que saudade de vocês. Infelizmente, hoje nós não podemos ter a nossa reunião, onde também estudamos a palavra de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, a Ele seja a glória. Para que a gente não atrase o nosso calendário, eu decidi gravar essa aula que seria dada hoje, para que os irmãos possam assistir no conforto da sua casa, no melhor horário para vocês, no horário devocional. E na semana que vem a gente vai ter um estudo especial sobre os dons do Espírito. Então a gente vai fazer uma pausa no Evangelho de Lucas e, se Deus quiser, na semana seguinte voltamos na sequência com o nosso estudo. The Gospel of Luke, o Evangelho de Lucas, parte 2. Eu sou o Rodrigo de Castro, 25 de janeiro de 2026. Antes de falarmos de coisa nova, quero trazer um overview, uma visão geral sobre alguns tópicos que falamos na semana passada. Hoje estamos estudando o Evangelho de Lucas. Ele começa com uma introdução, um prefácio, a respeito, trazendo algumas justificativas, coisas que a gente precisa saber. Número 1, Lucas era médico e ele é aceito como escritor do seu próprio evangelho, o Evangelho de Lucas, e também do livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas também acompanhou o apóstolo Paulo em viagens missionárias, e isso você pode ver no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 14. Qual o objetivo do Evangelho de Lucas? Lucas escreveu esse evangelho destinado a uma pessoa, a Teófilo, para que Teófilo tivesse plena certeza das coisas em que foi instruído. Isso está nesse prefácio, Lucas 1, do versículo 1 ao 5. Então, Teófilo foi evangelizado e Lucas decide escrever a ele o evangelho de forma escrita, para que ele tivesse certeza da veracidade dos fatos em que ele foi ensinado. Olha que curioso, Lucas não presenciou os fatos em que ele narrou, mas ele foi instruído por testemunhas oculares, ou seja, pessoas que estiveram com Jesus, que conviveram com Jesus, que viram o que aconteceu, instruíram Lucas, e ele também pesquisou cuidadosamente. Ele mesmo fala isso nesses primeiros versículos. Tanto que Lucas hoje é tido como um dos maiores historiadores judeus. Judeu não, Lucas era gentio, tá? Gentio, relembrando, é o termo utilizado para qualquer não judeu. Se você não é judeu, você é um gentio, tá? Lucas era gentio, ele pesquisou cuidadosamente tudo. Provavelmente até o próprio apóstolo Paulo instruiu Lucas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Beleza? Prossigamos. Antes ainda de continuarmos, nós paramos na semana passada no versículo 25, com o anúncio do nascimento de João Batista. Eu preciso comentar com vocês sobre o cenário político e religioso no primeiro século, para que vocês entendam o contexto em que João nasceu, em que Jesus nasceu, entendam o mundo ao redor deles quando esses dois grandes homens nasceram. Já de início, cenário político extremamente complexo, turbulento e marcado pela tensão entre o domínio do Império Romano e o forte fervor religioso e nacionalista do povo judeu. O que é isso, irmão Rodrigo? Vamos lá. No ano 63 a.C., eu não sei se vocês estão vendo o meu cursor, que é a setinha, tá? Mas eu estou aqui na parte da leitura, onde está escrito política, e aí tem um textinho. Roma ocupa Jerusalém em 63 a.C. Ocupação não é ceder terra. Israel não estava abrindo as portas para Roma. Roma ocupa à força Jerusalém. Jerusalém é capital, tomou a capital, tomou todo o território. No ano 63 a.C. E aí,
Indo para o lado aqui para o mapinha que eu coloquei, a gente tem de uma forma bem lúdica, né? Como era dividido o território de Israel durante a ocupação romana. A gente tem aqui mais ao sul o território da Judéia, onde tem Jerusalém, Belém. A gente tem Samaria, que a gente vai falar já mais para frente. Mais ao norte, a gente tem o território da Galileia, onde está a cidade de Nazaré, que não foi onde Jesus nasceu, mas foi onde Jesus cresceu. Vamos falar sobre isso também ao longo do estudo. Temos aqui de verde Decápolis. Decápolis é o termo utilizado para 10 cidades que existiam nessa região. Muitas coisas aconteceram aqui também. Vamos falar sobre isso ao longo do livro de Lucas. Bem aqui entre a Galileia e a Decápolis, a gente tem aqui está escrito Lago Tiberíade, que é o famoso Mar da Galileia. Tá? Ele tinha esse nome, provavelmente um nome dado por Roma, mas é o Mar da Galileia. Se a gente seguir aqui, bem fininho, tem uma linha azul descendo e vai até em direção ao Mar Morto. Esse é o Rio Jordão. Tá? E por último, rapidinho, a gente tem aqui, ó, do lado da Galileia, mais pro lado do mar, Fenícia. A gente tem uma história muito interessante da mulher Cirofenícia, que é aquela mulher que entra numa reunião de homens onde Jesus está presente e ela fala que ela pede ajuda por conta da filha dela, que estava, se não me engano, endemoniada. E Jesus fala que não é bom dar comida aos cachorrinhos. Eu não vou lembrar os detalhes agora. Mas é dali que ela vem, dessa região aqui, Cirofenícia. Tá? Voltando ao nosso ponto importante aqui. Judéia, que é essa região então mais ao sul, era governada por procuradores romanos. Não se atentem a esses detalhes. Assim como a gente tem prefeito, governador, vereador, o governo de Roma naquela época tinha seus líderes, e aí cada um tinha esses nomes, né? E aqui na Judéia eram procuradores, o termo utilizado. Lá na Galileia, a gente tinha Herodes Antipas como governador. Herodes Antipas não é o grande Herodes, é o filho do grande Herodes. Detalhes, tá? E aí eu falei que, né, o clima era complexo, turbulento, tensão. Por quê? O que acontece? O governo romano não era um governo bonzinho, não. Né? Eles cobravam altos impostos e interferiam na religião. Inclusive, um dos escritores dos evangelhos, Mateus, ele era judeu e cobrador de imposto para Roma. Ele era odiado porque ele traía o próprio povo por conta dessas altas taxas de impostos que eram cobradas. Então, assim, clima político tenso. E aí, quando diz aqui forte fervor religioso e nacionalista, a gente vai ver aqui no próximo. Cenário religioso, né? Cenário religioso dessa época em que Jesus nasceu. O que acontece? O judaísmo do primeiro século não era uniforme. Ele era dividido em várias correntes ou partidos ideológicos. Frequentemente viviam em conflito. Não é nada diferente do que a gente vive nos dias de hoje. Se você for entrar no meio da teologia, você vai ver uma infinidade de teorias, de ideologias, né? Igrejas que pensam de forma diferente. Então isso já acontece desde o tempo de Jesus, nada de diferente. O que a gente tinha naquela época, né? Na religião? A gente tinha os partidos, né? As seitas ou os grupos religiosos. O primeiro deles, os saduceus. Os saduceus, eles eram centrados no Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Esses 5 livros que são os livros escritos por Moisés. Tá?
Os saduceus desprezavam os escritos dos profetas, eles ignoravam os profetas. Os saduceus também não acreditavam na ressurreição, inclusive eles quiseram pegar Jesus no pulo, lá no final, já mais para frente, já lá quase próximo da crucificação, vieram com papo para Jesus, né? O fato de um cara que se casa, né? Não sei se é um cara ou se é uma mulher que se casa com vários homens, ele tem 7 mulheres, e aí chega lá no céu de quem que vai ser essa mulher, de que cara que vai ser essa mulher, na verdade, uma mulher se casa com 7 homens diferentes, porque ela ficou viúva, e aí chega lá no céu de quem que vai ser essa mulher. Porque eles não acreditavam na ressurreição e eles estavam totalmente querendo pegar Jesus no pulo, assim, sem noção total. E os saduceus também atuavam na política. Temos ainda os famosos fariseus. Os fariseus, eles julgavam alcançar a salvação do povo judeu por meio da vivência da lei escrita e oral. Eles eram aqueles mais apegados à lei de Moisés, à lei oral, porque não existia apenas a lei escrita, existia também a tradição oral, que era transmitida de família, né, de pai para filho, família em família. E eles eram, assim, muito rígidos em relação à lei de Moisés, muito rígido mesmo. E eles foram os piores adversários de Jesus no campo da doutrina. Tínhamos também os zelotes. Os zelotes, eles eram conhecidos pela ortodoxia, que é tentar seguir o mais certo possível a religião, conservadores, e eles se apoiavam na lei e consideravam o templo como uma instituição divina. Eles acreditavam que o extermínio dos ímpios era por meio da força. Então, os zelotes, eles eram aqueles que queriam tomar de volta o governo de Israel, né, expulsar os romanos por meio da força, tá? Por meio militar. Esses eram os zelotes. E, curioso, Jesus tinha um discípulo que era o Simão Zelote. Teve que entrar no grupinho de Jesus para poder entender como é que funcionava o reino de Deus. Temos ainda os essênios. Os essênios, eles não são tão mencionados assim nas escrituras, tá? É mais no contexto histórico. Eles eram um grupo que buscava dedicar-se inteiramente a Deus e eram rigorosos às regras de pureza. Eles viviam isolados, eles viviam uma vida de santidade, eles acreditavam que a santidade era mais importante do que os holocaustos. E há indícios que eles viviam ali numa região chamada Curã, próximo ali a Galileia. Inclusive, agora no início do século 1900, né, foram encontrados os rolos do Mar Morto, com muitas comprovações, inclusive, de textos bíblicos, e que acreditam que foram escritos por esse grupo que eram os essênios. Tinham ainda os herodianos, que eram os partidários da dinastia de Herodes o Grande, o Magno. Eles estavam atentos a qualquer grupo messiânico que se opusesse ao poder herodiano. O Roma sabia que os judeus estavam esperando um Messias. E os judeus esperavam um Messias político e militar. Então, existiam esse grupo, que eram os herodianos, né, que ficava de olho em qualquer grupo que se levantasse contra o poder de Roma, contra o poder de Herodes. Tínhamos ainda os batistas. Eu quis colocar desse jeito, né, no estudo que eu fiz, estava Movimento Batista, mas os batistas já existem desde, né, muito tempo. A denominação Igreja Batista, ela veio só que
né, por volta do século XVII, 1800 por aí, mas os batistas, né, já existiam desde a época de Jesus. Os movimentos batistas, como os seguidores de João Batista, o próprio Jesus batizava, os discípulos de Jesus batizavam, e eles entendiam que a salvação era para todos. E aí a gente tinha os samaritanos, que eu falei para vocês que eu ia comentar depois. Os samaritanos, o que acontece? Israel, ele foi feito cativo, né? Os assírios vieram ao norte, a Babilônia veio pelo sul, levou o povo de Israel cativo, depois o povo conseguiu voltar à sua própria terra. Só que o pessoal de Samaria, os samaritanos, eles se misturaram etnicamente com os assírios, né? Casaram, tiveram filhos e perderam a pureza, porque o povo judeu ele só se envolvia com o povo judeu. Os samaritanos não. Os samaritanos eram meio que uma raça híbrida, né? Eles não eram 100% judeus, não eram 100% assírios, porque tinha essa mistura genética. Eles não pertenciam ao judaísmo clássico, não constituíam uma corrente religiosa, isso não é um grupo religioso, mas eles faziam parte do que era a Palestina romana. Aliás, esse termo, gente, Palestina, ele veio com Roma. Roma queria, né, como eu falei para você, Roma não era, os romanos não eram bons para os judeus. E eles queriam acabar com os israelitas, né, nesse sentido de nação, de etnia israelita. E aí eles nomearam a região de Israel de Palestina, tá? E aí os samaritanos faziam parte da Palestina de Roma, que compreende todo aquele território que eu mostrei aqui para vocês, que está bem aqui no meio. Para vocês terem ideia, existe uma rixa entre o povo da Judéia e o povo da Galileia. E aí, se eles quisessem sair daqui da Judéia e ir para Galileia, só para não passar por Samaria, eles davam a volta de um lado para o outro, para não ter que passar por Samaria. Era a Judéia brigando com Samaria, Galileia brigando com Samaria, e eles davam a volta só para não ter que passar por Samaria. Doideira, né? Mas enfim. Aqui eu tenho a imagem do que a gente chama de sinédrio. O sinédrio, gente, ele é como se fosse a corte religiosa. O território era governado politicamente por Roma, então as cortes judiciárias, todo o poder judiciário, leis, essas coisas, estava sob o governo de Roma, mas existiam os sinédrios, que eram essa Suprema Corte religiosa de Israel, composta pelo sumo sacerdote, anciãos, que são pessoas mais velhas, os sumos sacerdotes que já aposentaram, né, vamos dizer assim, destituídos, os sacerdotes saduceus, os escribas, os fariseus. E qual que era a finalidade dessa Suprema Corte? Julgar as transgressões contra a lei, estabelecer a doutrina e controlar a vida religiosa. Foi aí que Jesus foi julgado, inclusive parcialmente, né? Ele foi julgado primeiro no Sinédrio pelo sumo sacerdote da época, depois que ele foi enviado para o governo de Roma para ser julgado. Aspectos sociais e religiosos chaves dessa época. Número 1, sobre o templo. O templo de Jerusalém era o centro espiritual, econômico e político da nação. E aí a gente está falando dos judeus, tá, gente? Existiam outras nações que viviam dentro do território judeu, mas a gente está falando aqui dos judeus, tá? Um local de sacrifícios diário. Todos os dias se ofereciam sacrifícios pelos pecados no templo de Jerusalém.
2. Expectativa messiânica, já comentei sobre isso. Diante da opressão romana, o fervor messiânico era altíssimo, ou seja, o povo aguardava ansiosamente por esse Messias, que eles achavam, né, que seria rei, político e militar, e que libertaria Israel do governo de Roma. Tá? 3. Conflitos internos. A sociedade vivia tensão entre os judeus da Judéia, mais ao sul, que se viam como os mais puros, e os da Galileia, né? Fora os da Samaria também. Lembra da Samaria que tinha problema, mas os da Galileia. Além do ódio comum aos cobradores de impostos e samaritanos. Ou seja, o povo da Judéia não se dava com o de Samaria, que não se dava com os de Galileia. Um povo completamente dividido. Lembrando que eu falei para vocês na semana passada, entre o Velho e o Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos sem voz profética no território de Israel. E aí a gente sabe que, por falta de profecia, o povo se corrompe. Imagina o caos que estava essa sociedade 400 anos sem uma voz profética. Enfim, já falei sobre isso na semana passada. Eu trouxe aqui a evolução dos templos, para a gente ter só uma ideia. Aqui, do lado esquerdo, né, a primeira imagem acima, no lado esquerdo, a gente tem o tabernáculo de Moisés, conforme descrito no livro do Êxodo, todos os detalhes, era mais simples, era móvel, o povo transportava, né, ao longo do deserto por onde eles iam, transportavam o tabernáculo. A gente tem aqui, logo ao lado direito do tabernáculo de Moisés, a gente tem o templo de Salomão. Davi quis construir a Deus um templo, mas Deus não permitiu e deixou o seu filho um templo luxuosíssimo, ouro puro. Assim, muita riqueza tinha esse templo. E o padrão era o mesmo, né? Tinha altar de sacrifício, tinha o lugar onde os sacerdotes tinham que lavar as mãos, aqui a pia, né? No tabernáculo, no primeiro tabernáculo, aqui a pia no segundo tabernáculo, no templo de Salomão. Tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. Aí abaixo, logo depois do exílio, né? Depois do templo de Salomão, o povo de Israel se dividiu no povo do norte, o povo do sul, aí depois veio as nações ao redor enfim, conquistaram Israel, e aí teve a diáspora, que é a dispersão dos judeus pelos países ao redor, até que Ciro permitiu o retorno do povo de Israel ao seu território nacional, e Zorobabel teve a tentativa de reconstruir o templo, está aqui abaixo do templo de Salomão, no lado direito, o lado direito na parte de baixo. E por último, o templo de Herodes, lado esquerdo abaixo. Um outro templo luxuosíssimo. Ele, na verdade, foi a conclusão do templo de Zorobabel. Zorobabel, ele não conseguiu terminar, né? Ele não terminou o templo da forma talvez que ele gostaria. Herodes deu continuidade à construção e fez um templo luxuosíssimo. Aqui, novamente, o templo de Herodes, ele tinha diversas partes. Os judeus, né, eles eram muito sectários, eles eram muito, dividiam muito, né, regiões em que cada grupo de pessoas poderia transitar. Então a gente tinha a região dos pagãos, as pessoas que não eram os gentios, os que não eram judeus. A gente tinha a área dos homens, a gente tinha a área das mulheres. Aqui, novamente, a região do lugar santo, lugar santíssimo. Tínhamos várias entradas laterais. Enfim, um grande templo onde eram oferecidos sacrifícios diariamente, como a gente já havia comentado. Quando o inimigo domina, o caos reina. Mas Deus não se esquece de suas promessas. Sobre o que nós vamos estudar hoje, a porção de hoje, today's portion, a porção de hoje.
Lucas, do capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 56. Isso aqui, gente, abaixo é uma nuvem de palavras. São palavras-chave sobre tudo que nós vamos falar aqui. Anjo Gabriel, Galileia, Nazaré, Virgem, casa de Davi, José, Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, grávida, Yehoshua, filho do Altíssimo, trono de Davi, Reino eterno, Espírito Santo, Isabel, estéril, milagre, impossível? Serva, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Feliz, magnificat, humildade, todas as gerações, santo é o seu nome, misericórdia, braço forte, soberbos, famintos, ricos, lembrou-se, promessa. Todas essas palavras são palavras retiradas das Escrituras, tá, gente? Eu fiz um trocadilho aqui. Ave Maria quer dizer Salve Maria, tá? É o que está escrito na Bíblia evangélica. É só uma brincadeira. Ave quer dizer salve, tá? Inclusive, hoje no mundo popular, aí, no meio da juventude, salve o que fala? É um cumprimento. Salve aí, salve! Beleza? Salve. Então, ave quer dizer salve, tá? O Senhor é convosco, também está escrito na Bíblia evangélica. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Também está escrito na Bíblia evangélica. Então, calma, tá? Fique em paz. O que dizem as Escrituras? Então, agora a gente vai começar a falar sobre o assunto de hoje. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, lembra lá naquele mapinha, lá no norte, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E, aproximando-se dela, o anjo disse: Ave Maria, salve agraciada, cheia de graça. O Senhor está com você, o Senhor é convosco. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. A versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada. Pontos chaves que a gente precisa marcar nesse trecho aí que nós estamos comentando. Primeira coisa, comprometida. Comprometimento, tá? Essa tradução aí, ela às vezes faz a gente entender como se fosse um noivado comum, tá? Mas lembra que a gente está falando de uma sociedade de mais de 2000 anos atrás, com cultura completamente diferente. E esse comprometida é um comprometimento que era praticamente um casamento, tá? Por quê? Porque para você separar, tu tinha que fazer um divórcio, tá? Era realmente o comprometimento no meio judeu, né? Esse comprometido que tem nos textos originais grego, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego. E é esse comprometido diz respeito a esse tipo de relação que existia entre um homem e uma mulher, em que para separar-se precisava de um divórcio. Era praticamente um casamento, mas não era um casamento, tá? Segundo ponto importante, casa de Davi. Isso aí vai ser importante porque a gente está falando de promessa de Deus. O que eu li aqui? Deus não se esquece das suas promessas. E Deus tinha uma promessa para a casa de Davi. Então, segundo ponto importante que tem que marcar aí nesse texto. Virgem. Terceiro ponto que eu tenho que marcar nesse texto, simples, todo mundo sabe o que é ser virgem. Não ter relação sexual. Mais uma vez, o arcanjo Gabriel foi enviado da presença de Deus em uma missão. Olha que quadro lindo, gente. Muito lindo, né? Eu achei umas imagens incríveis na internet para poder botar aqui.
uma missão para dar um anúncio de extraordinária importância. Ele havia sido escolhido por Deus para dar um anúncio semelhante a Zacarias, que cambaleou diante do conteúdo, perguntando-se como a mensagem poderia se cumprir. Zacarias pensava que era muito velho, que sua esposa já havia passado da idade de ter filhos. Pelo menos na Antiguidade, nas páginas do Antigo Testamento, havia precedentes históricos de mulheres estéreis e que já havia passado da idade de ter filhos, para as quais Deus fez o quê? Vivificou seus ventres e lhe deu filhos. Em nenhum momento da história do mundo, alguma mulher teve um filho enquanto era virgem. Essa seria a primeira e a última vez em toda a história que tal evento ocorreria. Essa pequena vila de Nazaré, sem grande importância histórica, foi visitada por um mensageiro celestial que veio a uma virgem prometida em casamento a um homem. Que eu falei com vocês, o noivado, é claro, era mais sério que o compromisso formal. Romper um noivado exigia o divórcio entre os judeus, mesmo que o casal não tivesse casado. Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, de novo, que era da casa de Davi. Grava isso, que era da casa de Davi. Continuando as escrituras. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Yehoshua. Não é o que está escrito aí, né? Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Novamente, versão nova Almeida atualizada. Pontos importantes que a gente precisa marcar sobre sobre esse assunto. Deus deu ordens claras, assim como fez com João. O nome dele seria Jesus. Jesus é a versão grega do nome, tá? Por isso que eu falei Yehoshua, que seria o nome em hebraico, que provavelmente foi o nome que o anjo Gabriel falou, tá? Jesus é o nome grego. Então, ordem clara. O nome do seu filho será Yehoshua. Segundo, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, segunda coisa, Jesus, Yehoshua, herdará o trono de Davi, seu pai. Seu pai quem? O pai de Maria. Pai nesse sentido, gente, é a longo prazo, não está falando do pai imediato. Né? Os judeus tinham muito isso, né? Meu pai Abraão, meu pai Isaac, né? Pai à distância, né? Porque eles são descendentes desse povo. Desse povo. Então, o trono de Davi será dado a Yehoshua, a Jesus. Segunda ordem clara, tá? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Isso, gente, é promessa. Isso já havia sido profetizado muitos anos antes. Que promessas são essas? Se a gente abrir lá no livro, nessas duas referências aqui que eu deixei marcadas, a gente vai ver que referências são essas. Isaías, gente, profetizou por volta de 700 anos antes de que isso aí acontecesse. 700 anos ele profetizou. Isaías 9, do versículo do 2 ao 7. Você vai ler isso aí na sua casa. E eu vou só focar aqui no trecho em que deixa claro essa promessa, tá?
O povo, versículo 2 do capítulo 9 de Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse povo vivia em trevas, né? Vamos ser sinceros. Olha a situação que esse povo vivia antes do nascimento de Jesus. Andava em trevas puras. E aí, depois eu quero saltar, você vai ler tudo, mas depois eu quero saltar aqui para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte para a Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu vou tomar uma água, peraí. Prontinho. Então, 700 anos, Isaías já profetizou. Isso é profecia messiânica. Isso é profecia do reinado. Mas eu quero voltar só um instante nesse texto, porque, como eu falei antes, os judeus eles aguardavam o quê? Um rei político e militar que fosse libertar os judeus do povo romano. E olha o que Deus faz, que coisa, né, gente? Deus ele não deu ao povo judeu mais um homem. Se a gente for ver a história do povo de Israel, nós tínhamos vários reis, né? Reis que faziam coisas agradáveis a Deus, reis que não faziam coisas agradáveis a Deus, e aí Deus castigava, Deus não castigava, Deus castigava, Deus não castigava. Gente, você acha mesmo, com uma profecia dessa, que Deus ia dar mais um da natureza humana para reinar sobre o trono de Davi? Deus se doou. Deus se deu. O que ele está dizendo aqui? Eu me assentarei no trono de Davi, o meu reino não terá fim. Porque eu sou eterno. Eu sou perfeito. Eu não erro, eu não falho. É somente o meu reino, que é o reino de paz, que é um reino de paz e não tem fim. Por isso ele será chamado Filho do Altíssimo, porque embora a natureza dele seja 100% humana, porque ele precisou passar por situações, ele precisou se identificar com a gente, ele era 100% Deus. E 100% Deus não tem como errar. Deus, ele se deu por nós. E você vai ler depois no 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 12 a 16, promessa feita também sobre esse reinado, sobre esse rei que se assentaria no trono de Davi eternamente e que se refere a Messias e que se refere ao próprio Deus que se assentaria e governaria e governará eternamente sobre toda a terra. How can this be? Como pode ser possível isso? Maria pergunta, como que pode ser possível isso? Eu nunca tive contato com homem, eu nunca tive, né? Como é que pode isso acontecer? Maria está reagindo como qualquer filho da natureza reagiria. Mesmo em sua época, as pessoas presumiam que existiam coisas como leis naturais, leis da natureza, que agem independente da soberana providência de Deus. Essa é a visão que os não crentes, que nós temos da nossa natureza humana. Ainda hoje, tendemos a pensar que o que chamamos de leis da natureza, como a lei da gravidade, lei da inércia e assim por diante, gente, eu adoro ciência, eu não vou nem viajar nesse negócio, porque eu vou gastar um tempo demais e não vai nos edificar. Mas, só para vocês entenderem, são leis, a gente acha, a gente tende a entender que
São leis inerentes ao universo criado e que operam independente do poder e da providência e soberania de Deus. É por isso que, historicamente, os teólogos definiram os milagres como ações de Deus que são contrárias à natureza. Mas a gente precisa parar um instante e perceber que o que chamamos de lei natural é simplesmente a maneira ordinária, quer dizer, ordinária, comum, pelo qual Deus governa a criação. Deus governa a criação pela lei da natureza. Foi Ele quem criou essas leis. Deus governa a sua criação de acordo com um padrão que Ele estabelece. Esse padrão, por exemplo, inclui a regularidade com que as coisas caem quando soltamos devido à gravidade. Se eu pegar um lápis, botar no alto, soltar, ele vai cair porque tem gravidade. Quem criou isso? Deus. Mas nem mesmo a gravidade tem poder algum fora do poder sustentador do próprio Deus. Senhoras e senhores, somos cristãos. Cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, que reina sobre todas as coisas, que define as órbitas dos planetas, que envia os pássaros para o sul no inverno. Mas, da perspectiva de Maria, da perspectiva da natureza, não havia como esse anúncio se concretizar. Por quê? Porque simplesmente era contrário à natureza. Mas nós temos o quê? O poder do Espírito Santo. O anjo tem a resposta para a pergunta da Maria. A pergunta da Maria é: como? O anjo dedica um tempo para explicar cuidadosamente a ela. O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Em termos bíblicos, o Espírito Santo é frequentemente chamado de dinamis, o poder de Deus. Daí vem a palavra dinamite. Esse é o Espírito de Deus, no qual investe, coloca seu poder sobrenatural e soberano. Foi pela ação do Espírito Santo sobre as águas que a criação original surgiu. Vocês lembram lá no capítulo 1 de Gênesis? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma. Presta atenção nisso, gente, porque Deus ministrou tão forte no meu coração e dá vontade até de chorar. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Nesse estado sem forma de Gênesis, o universo é descrito como informe. Informe é sem forma. Amorfo, sem forma. Vazio, um vácuo, envolto em escuridão total. Isto é, até que o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas e pairava, assim como uma galinha choca seus ovos e seus pintinhos. Enquanto o Espírito de Deus pairava sobre esse estado sem forma, Deus falou: haja luz. E as luzes se acenderam. A terra se encheu de todos os tipos de criatura. A terra foi formada, moldada, estruturada por esse Criador onipotente. É como se Gabriel estivesse dizendo para Maria: você não se lembra de Gênesis, Maria? Nesse momento não tem nada no seu ventre. Não tem forma. Está vazio. Está escuro. Mas o mesmo Espírito que pairava sobre as trevas no princípio vai te envolver. E pelo seu poder onipotente você conceberá. Aquele que você dará à luz será o santo, o que é diferente de toda criatura já nascida, o supremo e consagrado, e ele será chamado Filho de Deus. Sua parenta, a Isabel, também concedeu um filho em sua velhice. Aquela que era chamada estéril está no 6º mês, pois para Deus nada é impossível. Irmãos, Deus falou comigo tão forte,
porque ele me lembrou aquele trecho das Escrituras que faz que Deus pode Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. E às vezes a gente lê essas coisas passando por cima de tanto texto, engolindo o texto, e às vezes não entendemos nada. Mas a terra era sem forma e vazia. Às vezes na nossa vida está tudo tão vazio, tudo tão seco, tudo tão escuro. Mas os filhos de Deus têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode pairar sobre você e fazer vida, trazer vida onde não há vida. Porque Jesus, ele é a vida. Deus, ele é Deus dos vivos, ele não é Deus dos mortos. Então creia que independente das circunstâncias estarem difíceis, escuras, trevas densas, vazias, sem forma, o Espírito de Deus, o poder de Deus, pode trazer à existência aquilo que não existe. A resposta dela foi: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Maria visita Isabel. Olha que imagem linda, gente. Eu sou apaixonado por arte. Eu gosto muito mesmo. Se alguém me acompanha assim, às vezes por rede social, vai me ver sempre em teatros, em exposições de arte. Eu amo demais. E eu tava pesquisando no Google e eu achei essa imagem linda de Maria e Isabel. O texto continua no primeiro capítulo de Lucas, do 39 ao 45, que diz: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ai, gente, que encontro, deve ter sido maravilhoso. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita é você, Maria, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ninguém pode chamar Jesus de Deus senão pelo Espírito. Como é que é esse texto? Eu esqueci agora. Mas é alguma coisa que a gente não pode falar a respeito de Jesus se não for pelo Espírito Santo. A gente não pode bendizer o Senhor, a gente não pode glorificar o Senhor, Jesus, senão pelo Espírito Santo. E Isabel, cheia do Espírito Santo, olha para Maria, está lá o Salvador do mundo. E aí ela continua, Isabel? E que honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Feliz, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Eu vou encerrar essa aula por aqui, porque senão ela vai ficar muito grande. Ainda eu teria que falar sobre o Magnificat, que é o Cântico de Maria, mas a gente pode deixar isso para falar junto com o nascimento de João Batista e o Cântico de Zacarias. E aí a gente termina o primeiro capítulo em 3 partes. Sem ser essa semana que vem, que vai ser a aula sobre os dons do Espírito. A outra, a gente continua com o Cântico de Maria, o nascimento do João Batista e o Cântico de Zacarias. Deus vos abençoe. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana.